Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as zonas de repetição. Então, eu frequento academia há muito tempo, dou aula em academia há muito tempo e até hoje eu escuto sobre as famosas zonas de repetição. Então, eu vou dar a explicação aqui utilizando alguns termos mais populares, mas ao mesmo tempo eu vou explicando também, né, em relação aos termos técnicos. Então, por exemplo, até hoje a gente vai escutar nas academias, né, que existe uma zona ótima, por exemplo, para a hipertrofia muscular, que seria uma zona ali em torno de 8 a 12 repetições. E muitas vezes a gente vai escutar, né, que de 8 a 12 é para crescer. Tá? Em contrapartida, a gente vai ter outra zona, que por exemplo seria ali, né, acima de 15 repetições, seria, por exemplo, para aumentar a resistência muscular. Nas academias a gente vai escutar que a zona para secar. E a gente vai ter a zona ali, né, abaixo de 6 repetições, por exemplo, que a gente utilizaria, né, para aumentar a força. E popularmente aí, né, a gente vai escutar que é para ficar forte, tá? Porque não deixa de fazer sentido. Então, o que a gente vê na academia, né, essas descrições, é que existe uma zona ali de 8 a 12, né, para crescer, que seria hipertrofia muscular, uma zona ali em torno de 15 repetições, né, que seria para secar, e uma zona ali em torno de 6 repetições ou menos, que seria para ficar forte. Então eu coloquei aqui, para aumentar a força, hipertrofia e resistência. Secar, crescer e ficar forte. Agora, será, né, que essa descrição aqui, ela corresponde, né, a realmente uma zona ótima para hipertrofia muscular? É só aqui que eu posso trabalhar para aumentar o tamanho dos meus músculos, por exemplo? A resposta é não. Tá? O que a literatura tem descrito é que a gente pode percorrer por todas essas zonas. Então eu posso utilizar treinos de maior intensidade, por exemplo, e menor número de repetições. Eu posso utilizar um treino de menor intensidade e mais repetições, assim como eu também posso utilizar, por exemplo, uma zona que seria uma zona intermediária, uma zona que não é nem tão intenso, mas também não tem tão baixa intensidade, né, que seria aqui, por exemplo, em torno ali de 70% a 75% de um RM. Então, o que a literatura tem descrito é que eu posso manipular as fases do meu treinamento, utilizando momentos, por exemplo, de maior intensidade e menor volume. Eu posso, por exemplo, utilizar fases do treinamento que eu vou utilizar intensidades e volumes medianos ou moderados. E eu posso ter fases do meu treinamento que eu vou utilizar um maior volume de repetições e menor intensidade. Então eu posso periodizar, ou seja, periodizar. Eu posso pegar semanas de treinamento e realizar algumas semanas com maior intensidade, algumas semanas com intensidade moderada e algumas semanas com intensidade mais baixa, utilizando um maior volume. Então eu posso organizar, né, o meu treinamento utilizando esses períodos de maior, menor e intensidade média. Eu posso mesclar esse volume e essa intensidade ao longo das semanas. E o que a literatura tem descrito, né, que essa mescla ela é muito interessante e também muito importante. Porque, por exemplo, se eu aumento a minha força, eu aumento a minha capacidade de carga, por exemplo. Quando eu for fazer, por exemplo, um treino mais específico aqui de 8 a 12, eu tolero cargas maiores. Se eu realizo, por exemplo, um treino de resistência, eu tolero mais a exaustão. Então, quando eu vier, por exemplo, para essa zona, eu tolero uma exaustão maior.
Então, usar diferentes zonas é extremamente importante, tá bom? Então não fique só preso a 8 a 12 repetições, pode manipular, pode mesclar, né? E periodize o seu treinamento para que você tenha um desenvolvimento mais completo.